Energia é um dos fatores mais relevantes na formação de custo do produto. Mas a gente tem um time preparado para desenhar para o cliente uma solução. Isso resultou 8 milhões de economia para o cliente por ano. Todo o CAPEX inicial é nosso, né? A gente absorve isso. Diferencial de competitividade, não para diversos, mas provavelmente para todos os setores da economia. Olá, eu sou Lorena Rodrigues e está começando mais um Comercast. Aqui falamos sobre energia como estratégia de crescimento com conversas que geram valor para o seu negócio. No episódio de hoje, o bate-papo vai ser estratégico para grandes consumidores de energia. Vamos entender como a eficiência energética aumenta a produtividade, a economia e a competitividade. Vamos nessa? E para falar sobre esse tema que está no centro da agenda estratégica das indústrias, eu recebo Eduardo Soares, vice-presidente de operações, e Matheus Braga, gerente de eficiência energética da Comerc Energia. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Lorena. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana e útil para os nossos parceiros e clientes. Muito obrigado pelo convite. É sempre muito legal estar aqui presente para falar de uma pauta tão estratégica e importante nos dias de hoje. Eduardo, para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco de como está o cenário da eficiência energética hoje nas indústrias. Legal, Lorena. Talvez nem todo mundo tenha ideia que aproximadamente 40% do consumo de energia do país está na indústria. Então, mais do que nunca, o assunto eficiência energética é crítico para esse setor. A gente também está cada vez mais vendo na televisão os nossos acordos bilaterais. Então, um cliente, um parceiro nosso que está aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, não está mais concorrendo com o pessoal do ABC, ele está concorrendo com a metropolitana de Xangai. E para muitas indústrias, energia é um dos fatores mais relevantes na formação de custo do produto dele. Então, a gente percebe claramente, a introdução da IA também é um assunto que a gente deve conversar um pouquinho aqui, mas é um momento, realmente um ambiente muito propício para essa discussão, pensando em ganho de competitividade. Perfeito, como você disse, me passa a impressão de ser algo bem globalizado hoje, né? Sem dúvida. E por que hoje investir em eficiência energética deixou de ser uma questão técnica e passou a ser uma decisão estratégica? Esse é um ponto bem relevante que a gente tem conversado com os nossos parceiros, né? Para a indústria, para além do custo, que é óbvio que é muito relevante, qualidade de fornecimento e continuidade são dois assuntos críticos. A gente está assistindo todos os dias nos jornais as questões de mudanças climáticas, a insegurança com relação a isso. Então, a eficiência energética, ela migra de um ambiente lá no passado, que sim, continua sendo relevante, a atualização de parque, de máquinas e equipamentos, mas cada vez mais, com a evolução dos sistemas eletrônicos, de soluções com baterias, enfim, nós temos condições de construir soluções de engenharia com redução de custo, segurança de fornecimento e qualidade no fornecimento de energia. Então, sem dúvida, isso aqui você aumenta a produtividade da planta, você reduz custo, você aumenta uma segurança para a indústria dentro da sua linha de produção. Então, deixou de ser, não é só uma agenda de custo, é uma agenda de estratégia e de produtividade, sem dúvida. Perfeito. Matheus, agora eu queria saber de você. A gente sabe que trocar equipamento é importante, mas isso por si só não traz resultado, não é? Eu queria que você falasse um pouco pra gente do que exatamente é necessário para que seja alcançado o resultado. Legal. Realmente muitas pessoas atribuem a eficiência energética a uma troca simples de equipamento e realmente acho que nos grandes consumidores de energia, esse é realmente a maior alavanca de ganho de economia, de produtividade, como o Eduardo comentou, né? Mas a ideia é fazer isso com critério, né? Então, na Comerc, a gente tem um time de engenharia que vai estar em campo, que vai visitar o cliente da porta para dentro, né? Entender qual que é o processo dele, como aquela utilidade é utilizada ou não, se aquela utilidade tem alguma questão específica para o produto final que ele está produzindo ali. A gente tem que entender tudo isso para aí sim levar uma solução que pode
iniciar com uma telemetria para a gente justamente fazer toda a medição daquela fábrica, daquela indústria e entender o consumo de energia dali, para dali começar a propor soluções até chegar de fato na troca do equipamento, que a gente prefere olhar como uma modernização estratégica, que não é uma troca simples de equipamento, mas adequada ao processo do cliente para trazer os ganhos necessários ali, não só de redução de consumo, mas de maior produtividade, de sustentabilidade também, que está muito em pauta. E a eficiência energética, ela funciona em qualquer tipo de indústria? Quais são os segmentos que mais se beneficiam? Existe eficiência energética em todo lugar, até dentro das nossas casas mesmo, trocando uma lâmpada convencional por LED. Mas, falando em escala, né, os maiores consumidores de energia vão ter os maiores ganhos também com essa troca. Então, papel e celulose, alimento e bebidas, o agronegócio como um todo, data centers são grandes consumidores de energia, a parte de metalurgia também, siderurgia. Então, são os grandes consumidores que a gente consegue trazer também ganhos mais expressivos, né? Mas sempre olhando com o que aquela indústria usa para ter o produto final dela. Então, os clientes que usam mais vapor, mais ar comprimido, usam bastante parte de refrigeração com central de água gelada, grandes motores elétricos, é aí que geralmente estão os maiores ganhos. E o nosso time está ali olhando, né, entendendo essas utilidades para propor projetos de melhoria que vão trazer os resultados. Por isso que é interessante que qualquer dúvida, os clientes devem entrar em contato com a Comerc para a gente ver a solução adequada para cada caso, né? Perfeito. A ideia é que nosso time de engenharia de aplicação e de engenharia de projetos visite esse cliente, né? E realmente vai entender qual que é o cenário atual, né? Acho que, principalmente para uma indústria, não existe uma solução de prateleira. Então, a gente tem que entender o processo, cada caso ali, para propor a melhor solução. Eduardo, voltando a falar com você, e quando quando um cliente fecha um projeto com a Comerc, o que necessariamente ele está contratando? Qual é o diferencial da Comerc, na verdade? Eu acho essa provavelmente a discussão mais importante nossa aqui. A Comerc ela tem uma característica muito marcante no setor elétrico, né? Porque a Comerc tem uma proximidade muito grande com o seu cliente. E isso fez com que a gente fizesse um desenho de negócio diferente. A Comerc tem condição de estudar junto com o cliente qualquer solução, por exemplo, de migração de mercado livre. Então, a eficiência energética é um dos pilares que a gente consegue apresentar para esse cliente. A gente pode começar numa discussão de gestão de energia para entender o comportamento daquilo que ele precisa, inclusive com telemetria e automação, porque nós temos essa tecnologia dentro de casa. Esse estudo dá o subsídio necessário para esse time de engenharia, de aplicação que o Matheus comentou, pensar qual a solução mais adequada, que pode passar sim pela troca de um grande motor, uma central de água gelada, um sistema backup, por exemplo, de motores a diesel que nós podemos trocar por baterias, ou mesmo uma solução a gás mais atual e com menor consumo, mas a gente pode passar inclusive pela necessidade de uma construção de uma subestação que permita ao cliente ter todos os benefícios do mercado livre. E se ele for ao Mercado Livre, nós podemos fazer a gestão da energia. Então você vê, a gente muitas vezes começa uma conversa pensando numa troca de motores, mas a gente tem um time preparado para desenhar para o cliente uma solução que provavelmente vá muito além disso. E outro ponto que eu acho bastante relevante e que a gente vem desenvolvendo isso em parceria com os clientes, a gente entende que a indústria tem uma batalha diária pela competitividade e vários supervisores, gerentes, diretores de operações de planta industrial que estão me ouvindo nesse momento, eles vão entender bem o que eu estou falando, a briga que é você ter um orçamento de CAPEX. Você muitas vezes, é sedutor pensar em trocar vários motores, mas muitas vezes você está falando num investimento de 10 milhões. A Comerc tem soluções em conjunto em que a gente pode fazer isso de tal maneira que a Comerc faça esse investimento original e o cliente nos pague isso em médio ou longo prazo com a economia que nós vamos gerar para ele. Então, eu diria que vai para muito além de eficiência energética no modelo tradicional,
mas muito mais num modelo de construir a melhor solução para o nosso cliente. Talvez eu devesse reformular minha pergunta do tipo, o que a Comerc não faz pelos clientes? Acho excelente a sua provocação. Perfeito. E, Matheus, vocês já têm mais de 88 projetos, milhões investidos, e eu queria que você trouxesse para a gente algum case que você pudesse comentar que ilustra bem o sucesso desses projetos. Perfeito. Como você comentou, a gente tem hoje praticamente 90 projetos já implementados ou em implantação, né? Diversos setores de indústrias, grandes shopping centers, hospitais, que já geram 13,5 gigawatt-hora mês ali de economia dentro desses clientes que a gente atuou, né? Acho que um caso emblemático para nós aqui e que a gente pode citar abertamente é o caso da CBA, um dos maiores produtores de alumínio aqui do Brasil, né, a Companhia Brasileira de Alumínio, que abriu as portas para a gente justamente entender dentro da operação deles o que poderia ser feito para reduzir o consumo de energia, né? E ali a gente andou por dias na planta, levamos time de engenharia, o que a gente pode achar de economia aqui, e foi um projeto com muito sucesso, né? A gente trocou mais de 100 motores elétricos deles com os inversores de frequência, adequando a operação desses motores ao processo real do cliente. Tiramos 6 compressores de ar que já estavam antigos ali, né, com alguns problemas de operação, por 2 compressores novos de alta eficiência. E também trocamos todo o sistema de iluminação da fábrica ali, que era um sistema convencional por LED, né? Foi um projeto completo, né? A gente entrou lá em 3 soluções, basicamente. Isso resultou 8 milhões de economia para o cliente por ano. São 5 megawatt médio de economia mensal para eles em energia elétrica. É um projeto que a gente tem muito orgulho aqui dentro. O pessoal da CBA ficou muito feliz com os resultados também. É um projeto de muito sucesso. Fica aí de inspiração para quem está nos ouvindo, ver o que é possível fazer, né? Sim. Bom, Eduardo, e além da economia direta, a gente pode dizer que a eficiência energética ela aumenta também a competitividade da indústria? Eu não tenho dúvida que a gente pode afirmar isso com uma tranquilidade muito grande. Vou voltar lá atrás na questão da qualidade de fornecimento. A gente pode citar aqui vários setores, como quem trabalha com alimentos, com plásticos, com borracha. São muitos os setores industriais em que uma interrupção de fornecimento de energia ou oscilações de tensão, por exemplo, podem atrapalhar duramente o seu processo produtivo, gerando inclusive perdas de matéria-prima, de mão de obra, retrabalhos, reprogramação de produção. Se a gente pensar que cada vez mais nós temos empresas que trabalham com prestação de serviço, nós podemos pensar até em empresas de design, empresas trabalhando com impressoras 3D, em que a descontinuidade do fornecimento é prejuízo certo. Então, aqui, mais uma vez, é super importante a gente entender que a eficiência energética está já num outro patamar. A automação, os sistemas de controle, mas principalmente a evolução do mercado de baterias nos traz uma segurança energética que acrescenta ganhos de produtividade e, portanto, de competitividade a diversos setores. O Matheus deu um exemplo excelente agora, que foi a CBA, não é? Mas eu quero reforçar, porque muitas vezes alguém pode estar ouvindo a gente e falar assim, nossa, isso aqui é uma coisa só para grandes indústrias, né? A CBA, poxa, é um orgulho nacional, uma gigante, né, do setor de alumínio. E é muito interessante, porque boa parte das soluções que a gente tem construído para clientes que já estão, inclusive, dentro de casa, em gestão, no fornecimento de energia, enfim, nós temos entendido realmente soluções muito interessantes em hipermercados, soluções muito interessantes em pequenas indústrias, em que a gente consegue gerar competitividade para além da redução do custo. Então, de novo, eu acho que passa muito realmente por visitar o cliente, entender o processo produtivo dele, né? E fazer esse desenho em conjunto. Mas
não tenho dúvida, eficiência energética cada vez mais será, e vou colocar aqui mais uma pimentinha, que é o uso da IA, né? Diferencial de competitividade, não para diversos, mas provavelmente para todos os setores da economia. Perfeito. E aí eu te pergunto, Matheus, mesmo com tantos benefícios que nós estamos falando aqui até agora, por que ainda é comum a gente ver projetos de eficiência energética sendo adiados? Essa é a pergunta do dia a dia aqui, né? Eu acho que a discussão de eficiência energética ela já deixou de ser técnica, assim. Acho que as soluções que a gente vem implementando nos clientes já são equipamentos que já estão difundidos e aceitos pelo mercado, que algumas indústrias já implementaram, fora do país bastante, algumas começando aqui no Brasil também. A discussão passa muito pelo que o Eduardo comentou, de decisão de CAPEX mesmo, num board onde eu tenho que decidir qual investimento eu vou fazer para a indústria, e o CAPEX está concorrendo com o aumento de produção, com o desenvolvimento de um novo produto, algo que vai trazer faturamento para aquela indústria, para aquela empresa, né? Concorrendo com um projeto de eficiência energética que atualmente tem um equipamento funcionando, a gente poderia economizar um pouco mais, mas está ali, está rodando. E aí, acho que nisso que a gente tenta trabalhar aqui dentro da Comerc, em levar um modelo onde a gente não só ajuda o cliente na parte técnica de levar essa solução que vai trazer economia, mas na estruturação também financeira do projeto, né? A gente fazer o investimento dessa solução, então todo o CAPEX inicial é nosso, né? A gente absorve isso, a gente tem um time de engenharia e de implantação aqui também que vai tocar essa obra do início ao fim, entregar a solução chave na mão, pronta para o cliente operar aquilo, né? E pagar com parte da economia. Então, acho que hoje a gente consegue levar um modelo para os nossos clientes que desvia um pouco dessa decisão de CAPEX, né? E acelera essas aprovações para trazer esse ganho estratégico, né? Quando você tem seu concorrente já com equipamentos eficientes, ele tem um custo menor, ele consegue talvez ser mais competitivo no mercado. Então, acho que por isso que vem se tornando tão estratégica, né, essa decisão, e a gente nesse pacote completo de soluções que agregar cada vez mais valor para a indústria. Eduardo, e olhando para frente, o que você espera do mercado de eficiência energética para 2026? Sabe que eu estava me preparando aqui para essa nossa conversa e estava estudando um pouquinho e pesquisando sobre isso. Veja que interessante. E aí eu dei uma risada sozinho lá, porque eu estava vendo alguns vídeos sobre inovação, e eu não sei se vocês chegaram a ver essa semana uma apresentação de uma série de robôs lutando Kung Fu junto com garotos. Foi das coisas mais assustadoras que eu vi nos últimos tempos. Brincadeira à parte, é impressionante como a tecnologia ela é uma discussão exponencial. Nós estamos assim vendo realmente uma velocidade enorme na evolução da tecnologia. Nós vamos conviver na eficiência energética cada vez mais com a sintonia entre software e hardware. Muitas vezes a gente conversa aqui de eficiência, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é o hardware, é o motor, é a caldeira, é a central de água gelada. E o diferencial desse mercado, quando eu olho para frente, e daí a decisão tão importante da Comerc, que nós compramos uma empresa no mercado, que é uma referência no setor de telemetria e automação, e nós já estamos desenvolvendo dentro de casa soluções em inteligência artificial que olhe para o consumo do cliente. E a gente fala muito em energia, né? Claro, é o nosso foco. Mas saibam, a gente já está desenvolvendo e atendendo clientes no acompanhamento e no controle através de IA e de automação e de telemetria, água, gás, vapor, não só a energia. Porque são insumos básicos da linha de produção daquele cliente. Então, voltando, né, assim, se eu pudesse fazer um resumo, cada vez mais a gente vai ter que explorar tudo o que o software tem a nos oferecer para potencializar os ganhos e a produtividade do hardware. Então, o nosso futuro, nós vamos ter máquinas pesadas ainda, teremos, mas cada vez mais
nós vamos ter um time do lado da máquina pesada com um tablet ou um joystick acompanhando tudo que está acontecendo ali. E eu entendo que a Comerc, mais uma vez, com protagonismo, está se posicionando, está preparada para esse novo momento da eficiência energética. Muito interessante olhar desse modo. Realmente, no primeiro momento, a gente fala de eficiência energética, a gente pensa realmente em troca, é o que a gente conversou, em troca de motores, né, em coisas grandes, indústrias grandes, e não é bem isso como a gente conversou aqui hoje. Eu vou te dar um exemplo assim que pode parecer inocente. Em grandes hipermercados, você tem câmaras frias para conservar alimentos. E o consumo de energia é grande. Um simples controle e automação das portas, para que você tenha a garantia de que as portas estão abertas só no momento que elas devem estar abertas. E aqui nós estamos falando até de questões de segurança, com profissionais, funcionários dentro da câmara fria. Esse simples controle pode mexer o ponteiro do ponto de vista de custo para aquela empresa. Então, estou falando de um equipamento pequenininho, controlado à distância, do tablet ou do smartphone de alguém, e que complementa as nossas soluções de eficiência energética. E para a gente fechar, eu queria que vocês me dissessem o que vocês diriam para uma indústria que esteja ouvindo aqui hoje a gente e esteja pensando se deve ou não começar um projeto de eficiência energética agora. A primeira coisa que eu queria dizer para todos que estão assistindo e ouvindo a gente, né? Eu tenho certeza que vão ter todos os canais para que eles entrem em contato conosco. É muito comum. Eu tive do outro lado do balcão, né? Eu estou nesse setor há bastante tempo e muitas vezes a gente acha, principalmente para pequena e para média empresa, de que não é para a gente. É caro, demanda engenharia. A verdade é que esse cenário está mudando bastante, cada vez mais. De novo, nós temos muitos fornecedores, esse mercado cresceu. Nós temos muitas soluções de engenharia. Nós temos linhas de crédito específicas que podem auxiliar a pequena e média empresa. E dentro da Comerc nós temos toda a tecnologia e o conhecimento para dar esse suporte. Então a primeira coisa a primeira mensagem, ou a mais importante que eu gostaria de passar é, sim, é para você também. Procura a gente, que com certeza nós temos uma solução que cabe na sua empresa, que cabe na sua conta. Então, essa é a mensagem que eu acho mais importante. Acho que eu começaria também com o não deixe para depois, até isso está latente, né? Que a energia seja realmente um ofensor da sua conta, dos seus custos internos, para começar a buscar uma solução, né? Acho que como o Eduardo comentou, hoje a gente se posiciona como uma grande plataforma de soluções em energia e a gente tem total interesse em conversar com essa empresa, com essa indústria, para entender o cenário atual hoje, às vezes não só de eficiência energética, como a gente comentou, de trocar um equipamento, mas buscar uma otimização no consumo, no contrato de energia dessa indústria, pensar num projeto de telemetria, de automação, pensar na troca dos equipamentos quando for o caso também. Hoje a gente vê muito esse diferencial competitivo mesmo de mercado, internacionalmente, como o Eduardo comentou, né? A gente tem concorrentes externos, então a gente está 100% à disposição aqui para começar a estudar com vocês alguma solução, entender o caso de vocês e propor um projeto legal ali que vai trazer ganhos reais, tanto em custos, né, quanto em operação, produtividade e também em sustentabilidade. Bom, me resta agradecer por esse papo tão enriquecedor. Foi muito interessante realmente aprender com vocês. E deu para ver que, de fato, eficiência energética não é só sobre economia, é sobre economia também, mas também é uma alavanca para competitividade e crescimento, por que não? Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado. Se você quer saber mais sobre como a Comerc pode apoiar a sua empresa na busca por mais eficiência energética, vamos deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato com a gente. Aproveita e segue a Comerc nas redes sociais, somos Comerc Energia em todas as plataformas.
E se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos episódios. Obrigada e até a próxima!